Boa tarde, turma. Meu nome é Elisa, sou professora de transferência de calor 1 para a turma de vocês, que é a matéria como pré-requisito aí para se graduar em engenharia mecânica. O intuito dessas aulas vai ser passar um conteúdo de transferência de calor para vocês, o máximo condensado possível, e ao longo do curso a gente vai tirando as dúvidas aí sobre a disciplina, ok? Então, a transferência de calor, ela remete a o que a gente conhece de energia. Vocês estudaram lá em termodinâmica, né? O que vocês estudaram em termodinâmica? Vocês estudaram o que é energia, as formas de energia existentes e a transformação de uma para outra. Bem, mas qual que é a diferença, né, de termodinâmica para transferência de calor? Para isso, a gente vai ter que lembrar de alguns conceitos, né? Primeiramente, definição de energia. Definir energia não é um assunto tão trivial, porque atualmente, como que se é definida energia? Energia é tudo aquilo que remete a alguma transformação. Só que você pode ter energia mecânica, né? Como é o caso aqui, por exemplo, desses exemplos que estão aqui, em que você pega força do vento ou da água, ou a transformação de uma energia química para um movimento. Você tem a energia química que transformada em calor. Então você tem também formas de energia como energia eletromagnética, energia elétrica, tornando então um pouco difícil essa definição, já que remete-se a conceitos tanto vetoriais. Você tem velocidade envolvida para a transformação, né, para a definição de energia, quanto conceitos absolutos, como é o caso da massa, por exemplo. Então, energia cinética, mv² sobre 2, energia potencial, mgh, você tem sempre velocidade ou aceleração, são conceitos vetoriais, e você tem massa, que é um conceito absoluto envolvido, então, tornando complicada essa definição de energia. Mas enfim, em termodinâmica vocês viram todas as formas de energia, né? Vocês estudaram a conservação de energia na primeira lei da termodinâmica e como que uma se transforma em outra em determinado sistema e a transição de sistema vizinhança. Então aqui, nesse curso, a gente vai ver, além das formas de energia, a transição também de uma energia a outra. Então, desde os primórdios, o homem vem captando, né, essa energia para uso e benefício próprio, para o próprio conforto, né? Aqui a gente tem um exemplo de várias formas de energia aqui. Para poder acionar qualquer eletrodoméstico da sua casa, você precisa de eletricidade. Da onde que vem essa eletricidade? Essa eletricidade vem geralmente de uma planta térmica. A planta térmica aqui nesse caso, como que funciona? Que é uma termoelétrica, né? Então você tem vários processos, aqui você tem uma caldeira. Que tipo de energia que você tem aqui? Você tem energia química, carvão sendo queimado, que aquece a água vaporizando dentro da caldeira. Essa água vaporizada entra na tubulação de uma turbina, move as pás da turbina, que geram um trabalho. Essa turbina gera energia elétrica. A água que sai da turbina, parte vaporizada, parte condensada, né? Ela acaba de ser condensada num condensador, então aqui você tem remoção de calor. Esse condensador acaba de condensar água, que é acionado por uma bomba, energia cinética, e volta para a caldeira, né? Um circuito fechado aqui. Então você tem vários processos aqui, né? Vários processos com estados iniciais e estados finais, de entrada e saída para um sistema contínuo de funcionamento. Isso é o que vocês veem basicamente em termodinâmica. Vocês compreendem pela lei da conservação de energia que a variação de energia interna de um sistema é a quantidade de calor mais ou menos a quantidade de trabalho, dependendo do sentido, né, se ele está sendo produzido ou removido. E
você aplica essa lei da conservação e você encontra uma variação global do seu sistema de energia interno. Então, na termodinâmica, vocês veem sistemas em equilíbrio, onde você conhece as propriedades do sistema, né, inicial, de um estado inicial e de um estado final. E aí você tem a variação de energia total. Essa é a compreensão da termodinâmica, transformação de energia de uma a outra, sendo que você tem o seu valor absoluto em estados, na diferença de estado inicial e estado final, em estados de equilíbrio. Bem, então a energia, ela é proveniente de um conceito empírico, que vem de uma observação empírica, né? Ela acontece na natureza, o homem percebe isso, percebe que existe algo que transforma e ele consegue adequar essas formas de energia, transformando uma na outra de acordo com o objetivo e interesse do próprio homem. Mas qual que é a diferença, então, entre transferência de calor e a termodinâmica? Bem, conforme eu falei, a termodinâmica, então você vai estudar os processos inicial, final, você vai ter um sistema de equilíbrio. Na transferência de calor, você vai compreender o que acontece durante essa transição, como que é transferido esse calor, como que se comporta o perfil de temperatura ao longo de um sólido, por exemplo, na sua distância, né, na posição, e com o tempo, como que ocorre essa transformação de um estado inicial para um estado final. Então, na transferência de calor, você consegue acompanhar essa transição de forma de calor, de fluxo de calor, perfil de temperatura e fazer a previsão, a descrição do que pode acontecer com um determinado material ou quanto de energia que você vai produzir se você variar algum parâmetro inerente ao seu modelo. Bem, então a gente precisa entender algumas formas de transferência de calor, né? Nesse curso de transferência de calor 1, a gente vai ver as formas de como se transferir calor por condução e radiação. E os conceitos inerentes à convecção, estudo da convecção, a gente vê no curso de transferência de calor 2. Bem, então sempre que houver um gradiente de temperatura em determinado meio, ou seja, uma variação de temperatura em determinado meio, vai haver fluxo de calor, vai haver transferência de calor, ok? Bem, então vamos a algumas definições. O que é a transferência de calor por condução? A transferência de calor por condução, ela ocorre da região de alta temperatura para a região de baixa temperatura. Então vamos supor, quando você aquece a ponta de um determinado sólido, ocorre a transferência desse fluxo de calor, né? Fluxo de calor interferindo na temperatura ao longo do sólido até atingir uma temperatura final na outra ponta. Essa transferência de calor se dá pelo choque, né, das partículas mais energéticas para as menos energéticas. Então, quando se aumenta a temperatura, o que acontece? Uma molécula vibra, uma molécula e um átomo começa a vibrar e transferir essa quantidade de calor para os átomos vizinhos até ir aumentando a temperatura do sólido todo e atingir um equilíbrio. Isso é a condução de calor. E a convecção? A convecção, ela ocorre devido ao movimento de um fluido. Então, a transferência de calor na convecção, ela se dá justamente pelo movimento de um fluido, que está junto a um gradiente de temperatura. Ela pode ser uma convecção forçada ou natural. Por exemplo, quando se fala que uma massa de ar frio está chegando no estado do Rio de Janeiro, proveniente do sul. O que isso quer dizer? Na verdade, não que a massa de ar frio esteja chegando, mas o fato daqui, né, tá mais quente e no sul tá mais frio, esse calor é transferido por variação de densidade.
Então, a quantidade de calor aquece a massa fria de ar que está abaixo. Ela tem uma variação de densidade, né? Massa sobre volume. Se ela é aquecida, o volume se expande, a densidade diminui e aí ela sobe, né? Ela literalmente faz esse movimento de subida e isso seria a convecção natural. Então, na convecção, esse movimento das massas de grandes quantidades de moléculas promove a transferência de calor. Existe condução dentro da convecção? Sim, né? Porque você tem as partículas ali se chocando também. Só que na condução é um conceito proveniente de um micro e a convecção um conceito proveniente de um macro, não é um movimento das moléculas favorecendo a transferência de calor ali, onde a condução passa a ser menos relevante nesse caso da convecção, ok? E a radiação? Radiação é a energia emitida por qualquer matéria, toda matéria emite radiação. Diferentemente da condução e da convecção, a radiação ela ocorre melhor se você tiver ausência de meio. Então, devido a mudanças eletrônicas, né, nas configurações eletrônicas dos átomos e moléculas que se agitam com a adição de calor, essa energia é transmitida para um outro corpo por um determinado meio. Se você não tiver esse meio, a absorção dessa energia diminui, então você consegue atingir o outro corpo com uma maior quantidade de energia, ok? Bem, então vamos falar um pouquinho agora por cima sobre as leis que regem, né, essas formas de transferência de calor, condução, convecção e a radiação. A lei que rege a transferência de calor por condução é a lei de Fourier. Ela é dada matematicamente por essa equação. Mais para frente a gente vai ver que essa lei ela é proveniente também de uma observação empírica, e tudo nesse curso que a gente falar de Qzinho, ele vai se tratar de taxa de calor. Taxa de calor, joule por segundo, watts. Aqui, quando levo esses dois apóstrofos aqui, esses dois sinaizinhos, ele significa que é fluxo de calor. Então, fluxo de calor por área, watts por metro quadrado. Então, a unidade, né, dimensional de fluxo de calor, watts por metro quadrado, ok? Então, fluxo de calor por condução é igual a menos a condutividade térmica K vezes um gradiente de temperatura em relação ao xi, onde esse xi, se for coordenadas cartesianas, x, y, z, dependendo da sua dimensão geométrica, ok? Bem, o que é condutividade térmica? Condutividade térmica é uma propriedade do material. Então, se o seu material tem a capacidade de produzir, de transferir fluxo de calor muito alta, ele tem uma condutividade térmica alta. Qual que é a unidade de condutividade térmica? A dimensão de condutividade térmica, watts por metro Kelvin. Ou seja, você tem que a quantidade de energia que aquele material é capaz de transmitir, né, em 1 metro. 1 metro daquele material é capaz de transmitir uma determinada quantidade de energia para variar a sua temperatura em 1 grau. Então, esse Kelvin aqui, na verdade, ele é variação. Você pode encontrar essa unidade em grau Kelvin ou grau Celsius, por exemplo, sendo que aqui significa apenas que é a variação para elevar a sua temperatura em 1 grau, 1 metro de material, uma determinada quantidade de energia. E o seu K, ele pode variar com a posição do seu sólido. Por quê? Se você tiver um material muito anisotrópico, o que é um material anisotrópico?
Material anisotrópico é aquele em que as propriedades variam muito com a posição. Então, se você tem uma chapa metálica, por exemplo, de um carro onde não ficou tão homogênea a distribuição dos metais, por exemplo, você gera em um determinado local uma concentração maior ou menor de material. E aí você pode ocasionar falhas, fraturas. Com isso, seu material é anisotrópico. A condutividade térmica, assim como outros parâmetros, podem variar nessa posição de acordo com a homogeneidade do material. Se a sua condutividade térmica varia e é função também da temperatura, então condutividade térmica é um parâmetro que é função da temperatura e da posição, se for um material anisotrópico, não é o caso que a gente vai estudar nesse curso, você não pode tirar do gradiente, ele passa a ser uma matriz em função das coordenadas K de x, K de xy, K de xz e assim por diante, ok? E a convecção? Bem, a convecção ela é regida pela lei de resfriamento de Newton. A lei de resfriamento de Newton matematicamente diz o quê? Que fluxo é igual a um H, esse H é chamado de coeficiente convectivo de transferência de calor, vezes temperatura da superfície S menos T infinito. A gente vai relembrar aqui alguns conceitos da mecânica dos fluidos para entender o que é a temperatura da superfície e T infinito. Bem, primeiramente, esse coeficiente convectivo H, ele é uma propriedade do fluido, depende de vários parâmetros, viscosidade, temperatura, velocidade, área, e é um conceito em que a gente vê nos estudos de transferência de calor 2, mas ele tem essa definição de se transferir calor por convecção. Então, quanto maior o seu H, melhor a quantidade de calor transferida por convecção. A unidade de H, watts por metro quadrado Kelvin. Bem, para entender o conceito de temperatura de superfície T infinito, vamos lembrar lá da mecânica dos fluidos, quando a gente fala de tensão cisalhante. Quando você tem um fluido, em geral newtoniano, que vem de uma determinada corrente a uma temperatura aqui inicial T infinito e uma velocidade infinito, que a gente chama de corrente livre esse infinito. E aí esse fluido se encontra com uma placa, supondo, ok? O que acontece? Essa placa ela vai gerar um atrito no próprio fluido e as lâminas do próprio fluido vão começar a se escorregar entre elas. Então, você tem uma geração aqui de uma variação de velocidade até atingir novamente essa velocidade inicial de corrente livre, o infinito. Se a sua placa tiver a uma temperatura diferente da temperatura de corrente livre, TS, do seu fluido, então vai haver uma transferência de calor por convecção devido a esse gradiente de velocidade aqui também gerado, ok? Então, infinito é um conceito que vem de corrente livre da mecânica dos fluidos e superfície, S, é proveniente do conceito de temperatura da superfície, ok? Do que estiver sendo analisado. Bem, finalmente a radiação dada pela lei de Stefan-Boltzmann, ela vem de um conceito da própria propriedade do seu material de emitir ou absorver energia por radiação. Então, supondo que você tem uma placa aquecida qualquer, a uma determinada temperatura de superfície, TS, e aí a agitação dessas moléculas do próprio sólido provoca a emissão de uma radiação. Essa emissão de radiação, geralmente em watts por metro quadrado, é chamado de poder emissivo.
Então, o seu material é capaz de emitir uma quantidade de calor por radiação, poder emissivo, mas ele também absorve da vizinhança, porque todo corpo emite radiação. Então, a vizinhança também está emitindo radiação, entrando nessa superfície, que é chamada aqui de Gzinho, também em watts por metro quadrado. Bem, a diferença entre poder emissivo, que é emitido, devido a uma emissividade do seu material. Então, o seu material tem uma propriedade de ser emissor. Essa propriedade, esse Ezinho aqui, emissividade, ele é fracionário de 0 a 1. Quanto mais o seu material tem capacidade de emitir, mais próximo de 1. E ele também tem a capacidade de absorver. Então, essa capacidade de absorver é dada por alfa absortividade, que a gente vai ver mais para frente, compreender melhor como que isso funciona no curso de radiação. Então, o fluxo de calor por radiação é dado por essa lei de Stefan Boltzmann, onde você tem aqui a diferença entre a capacidade de emitir e absorver. Com essa diferença para determinados conceitos, a gente chega nessa equação aqui. Emissividade vezes constante de Boltzmann vezes a temperatura da superfície a quarta menos T da vizinhança a quarta. Essa constante de Boltzmann, ela tem um valor de 5,67 vezes 10 a menos 8, com unidade de watts por metro quadrado Kelvin a quarta. Qual que é a diferença de temperatura da vizinhança para T infinito? Temperatura da vizinhança é aquela que supera a corrente livre, ou seja, está livre de ação por convecção, é aquela muito distante. Então, supondo que você tenha uma convecção natural, por exemplo, devido ao aquecimento de uma chapa, o ar acima daquela placa em que você supera a camada limite, você tem a temperatura de vizinhança. Um local, então, longínquo, Temperatura da vizinhança. Como aqui a unidade está em Kelvin a quarta, a gente sempre vai trabalhar com essa equação, as temperaturas em Kelvin, ok? Vou apontar para isso, temperatura em Kelvin. Queria então resolver um exercício aqui com vocês. Esse exercício eu vou ler com vocês e aí a gente vai retornar a ele depois de alguns conceitos relembrados de conservação de energia, adaptando para transferência de calor, ok? Mas só para vocês ficarem com essa problemática na cabeça, vamos ler juntos então. Esse exercício se encontra no livro do Encroper, ok? As pás de uma turbina eólica giram um grande eixo a uma velocidade relativa baixa. A velocidade de rotação é aumentada por uma caixa de engrenagens que tem uma eficiência de 0,93. Então, você tem a caixa de engrenagem aqui com essa eficiência. Por sua vez, o eixo da caixa de engrenagens atua em um gerador elétrico, que está aqui ligado, com a eficiência de 0,95. Um envoltório cilíndrico, que é chamado de nacela, atua em um gerador elétrico com envoltório cilíndrico que abriga a caixa de engrenagens. O gerador e os equipamentos associados têm um comprimento de 6 metros e diâmetro aqui de 3 metros. Se a turbina produzir uma potência de 2,5 megawatts de potência elétrica, e as temperaturas do ar e da vizinhança forem iguais a T infinito 25 graus Celsius e T da vizinhança 20 graus Celsius, respectivamente, determine a temperatura mínima possível no interior da nacela. A emissividade da nacela é epsilon igual a 0,83 e o coeficiente de transferência de calor no seu lado externo, devido à convecção natural aqui, igual a 35 watts por metro quadrado Kelvin. A superfície da nacela adjacente à hélice pode ser considerada adiabática, ou seja, não há nem perda nem ganho de calor, e a irradiação solar pode ser desprezada.
Então, eu quero que vocês fiquem com essa problemática na cabeça de vocês, pensando em todas as formas de energia que compõem esse sistema, toda a forma de energia que entra, que sai, como ela é transformada, porque na próxima aula a gente vai falar então sobre conceitos, né, de conservação de energia, relembrando a partir lá da primeira lei da termodinâmica e adaptando para a transferência de calor, ok? É isso, pessoal.